Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual aberta da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos. E hoje temos uma convidada, a membro, doutora Cláudia Gava Fragoso, e ela vai abordar um tema extremamente necessário, que é o olhar sistêmico para as ações de alimentos e para o regime de convivência com os filhos. E aqui eu falo também em nome do presidente da subseção aqui de Santos, doutor Rodrigo de Farias Julião, e eu vou fazer uma breve leitura do currículo da doutora Cláudia, e vou em algum momento te chamar de Cláudia ou de Claudinha, e depois eu passo a palavra para você. Vamos lá. A Cláudia, ela está como advogada, formada desde 2001 pela Universidade Católica de Santos e atua desde 2003 como advogada na área das famílias. 8 anos atuou como conciliadora voluntária no Juizado Especial Civil de Cubatão e por 2 anos na Vara da Família de Santos. Por 4 anos, integrou o projeto OAB Vai à Escola, levando conhecimento jurídico aos alunos do ensino médio de Cubatão. Na busca por autoconhecimento, encontrou as constelações familiares, se formou como consteladora sistêmica, anos depois, e hoje é uma das alunas do curso de Direito Sistêmico pela Hellinger Schultz. Também se graduou em Direito Civil, em Direito Ambiental, fez cursos de Ikebana, Reiki e Practitioner. É assim que fala? Practitioner. Practitioner. Eu acho que eu tirei um T a mais aqui. Faz mal. E há 2 anos ela está conosco aqui na Comissão de Direito Sistêmico da OAB, onde ela se dedica a aprofundar seus conhecimentos e crescimento mútuo, e também nos traz muito dos seus saberes. Eu sou muito grata por ter você fazendo parte aqui da nossa comissão e dessa nossa jornada. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada a essa casa que sempre nos acolhe. Thaís, que nos orienta nessa comissão tão lindamente, divide conhecimentos e leva o nosso barco para um excelente caminho, excelente navegar. Obrigada. É uma honra para mim fazer parte dessa comissão. Eu aprendo pra caramba e ganho os amigos maravilhosos que aqui estão e mais alguns que infelizmente não puderam estar hoje, mas que depois, né, vão acompanhar a gente. Então, como que eu comecei a minha história na Vara de Família? Eu fiz um estágio durante quase 1 ano na Procuradoria-Geral do Estado. Antigamente, ela fazia o serviço da Defensoria Pública, né? Então, a gente atendia as pessoas nas questões de ações de divórcio, de alimentos. Então, tinha uma população carente que usufruía desse serviço gratuito e a gente, como estagiária, a gente ia nesses atendimentos, né? E era a parte que eu mais gostava, eu queria mais atender público do que fazer o processo em si. E eu ouvia histórias maravilhosas de pessoas, homens e mulheres, com vidas muito bonitas, mas ao mesmo tempo também muito difíceis. Naquela época eu tinha uma vontade muito grande de salvar o mundo, né? Então a gente levava serviço para casa, trabalhava final de semana, e por mais que você se dedicava, dava uma sensação de que a gente não resolvia tudo. E isso foi me frustrando um pouco. Depois eu fiz o estágio 2 anos na magistratura e aí formei na faculdade, abri meu escritório em 2003, como estagiária lá em Cubatão, eu acabei abrindo meu escritório lá, e depois, logo em seguida, veio o convênio da OAB com a Defensoria, então eu continuei trabalhando com essa população mais carente, mas mesmo assim, sempre meu forte no escritório foram as ações de família, em especial os divórcios, né, ações de alimentos, que é o que mais tinham. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a adoecer com algumas histórias, então sempre eu trazia o serviço para casa e alguns processos me mexiam demais comigo, assim, me traziam uma exigência emocional maior. E eu percebia que muitas coisas eu atuava, mas eu não resolvia.
Isso me foi trazendo frustração bem grande, assim. E aí eu fui procurar outras coisas, né? No lado pessoal, então eu fui fazer Ikebana, eu fui fazer PNL, eu fui fazer tudo que tinha na Reiki, né? Para que aquilo me aquietasse por dentro e eu conseguisse separar o meu trabalho da minha vida pessoal. Demorei muito para chegar nesse caminho e eu acredito que as constelações elas tiveram esse papel super importante, porque eu percebo que como advogada eu instrumentalizo alguma história, instrumentalizo facilidades, mas eu não resolvo muitas coisas, em especial nas ações de divórcios, alimentos, guarda, tudo que envolve a família. O advogado ele pode ser um excelente orientador, mas quem vai resolver mesmo são os clientes. E eu demorei muito para compreender isso. Então, esse foi o motivo pelo qual eu escolhi esse assunto para falar. Então, eu vou trazer um pouco de conhecimento do direito, né? E o que eu juntei junto com as constelações, com os ensinamentos de Bert, para olhar para essas questões que me acompanham há tantos anos de uma forma diferente. Né? Então, assim, acima de tudo, eu queria deixar bem claro que, assim, a gente que utiliza os ensinamentos sistêmicos, a gente não quer mudar o mundo, né? Eu acho bem importante isso, assim, o direito tradicional é aquilo que nos dá base e aquilo que o Estado nos permite atuações, né? Eu não vou querer falar, olha, essa minha saída é a ideal. Então, em outras palavras, antigamente, quando um cliente vinha até mim, num divórcio, em especial, e a gente ia falar sobre guarda, visita de filhos, eu, como profissional, eu falava assim, olha, a legislação orienta nesse sentido, vamos fazer assim? Né? E o processo, ele tinha suas dificuldades, e hoje eu já olho de uma maneira diferente. Como é bom para você? Como é bom para a sua criança? Então, a minha mãe, ela tocava em casamento. Eu achava isso maravilhoso, assim. Então, muitas e muitas vezes eu ia acompanhar minha mãe na igreja, então eu achava assim a coisa mais linda do mundo, aquelas pessoas celebrando o amor, né? E eu fui, sei lá, incontáveis vezes assistir casamento, eu sempre gostei até hoje. E aí, como advogada, a gente não vê o casamento, a gente vê, né, a dissolução do casamento. E eu sempre tive muito conflito com essas histórias. Então, quando chegavam questões de divórcios, eu ficava pensando, né, poxa, como será que eles se conheceram? O que aconteceu nesse meio para chegarmos aqui? E muitos divórcios que eu acabei atuando, eles não se encerravam rápido. Eram divórcios de 3, 4, 5 anos, às vezes até mais. Eu tive alguns casos maiores. E eu ficava pensando, né, o que eu estou fazendo de errado? Né? Então, eu sempre tive essa capa de salvadora, né? E a gente observa que isso não funciona muito na prática. E acho que por isso que eu também acabava adoecendo, né? Então, bom, deixa eu parar de falar de mim e vamos falar do que é importante. Vamos falar de legislação, né? O Código Civil, ele menciona no artigo 1579 que no divórcio não modificarão os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. No parágrafo único, ele fala que o novo casamento de qualquer dos cônjuges não importará em qualquer restrições aos filhos. E era uma coisa que eu visualizava com muita frequência. Um casal se divorciava e quando uma das partes, às vezes, nem tinha terminado o divórcio em si, a papelada, a formalização e tudo mais, uma das partes já estava com um novo parceiro. E isso causava um grande desentendimento no divórcio. Então, o que já era difícil se tornava mais complicado, em especial quando eu olhava para as crianças. Então, as crianças sofriam, elas tinham mau desempenho na escola, elas adoeciam, elas davam muito problema e os pais achavam que a culpa era só do outro, ou então do novo parceiro. E aí, o que eu fui observando? Através das constelações familiares, Bert orienta que todo mundo tem que ser respeitado, né? Pelas ordens do amor que ele observa, depois de muitos e muitos anos trabalhando a respeito, ele observa que existe a lei do pertencimento, em que todos são importantes no sistema, pela hierarquia, que existe uma ordem de vinda ao sistema, seja uma ordem em relação aos filhos, né? O filho mais velho, segundo, terceiro, quarto, quinto filho, mas também existe uma ordem no relacionamento. Então, a primeira esposa, o primeiro filho da primeira esposa, o segundo relacionamento, existe uma ordem de precedência. E quando isso não é respeitado, causa uma confusão no sistema.
Então, é essa junção que eu faço do direito positivado e das ordens sistêmicas na qual o Bert nos orienta nesse sentido. E isso me trouxe muita clareza no escritório e os processos começaram a ter um outro desenvolver. É bem importante deixar claro que, assim, a partir do momento que eu conheci as constelações, que foi em 2008, eu fui me modificando por dentro, porque eu fui em busca de autoconhecimento, das curas das minhas lealdades sistêmicas, das minhas dificuldades, enfim, e automaticamente fui utilizando no escritório. E com o passar do tempo, em especial quando eu fiz minha formação como consteladora, o meu público do escritório ele mudou literalmente 100%. Então, a gente, acho que reverbera, né? Eu tenho essa crença de que a gente modifica os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, e o cliente, ele faz parte disso. Então, não que os processos se tornaram mais fáceis ou difíceis, processo é processo, mas a forma de conversar com o cliente, o tratar, o desenvolver dos processos, eles foram se modificando. Então, antes, um divórcio que eu demorava 4, 5 meses para estabelecer uma conexão, para conseguir uma conciliação, hoje eu faço bem antes. E, acima de tudo, foi algo das partes. Não foi assim, olha, tá bom, mas vamos conciliar, porque a gente paga um advogado só e as custas são menores. Isso é forçado. Né? Então, eu falava que era enxugar gelo, porque a gente fazia o divórcio aparentemente consensual e daqui a pouco passava um tempo, tinha que fazer revisional de alimentos, a guarda de filhos não estava dando certo, deu alienação parental, né? Então, eu comecei a utilizar os ensinamentos de Bert para olhar para essas questões. E sempre observo as crianças nesse aspecto, seja a idade que forem, sejam filhos naturais ou adotivos, para mim não tem diferença, mas a criança, para mim, ela é um grande termômetro de como está o relacionamento dos pais. Então, por exemplo, quando a legislação fala no 1583 sobre a guarda compartilhada, a guarda unilateral, né, a moradia, que tudo se volta sempre no interesse da criança, muitas vezes isso torna difícil na prática. Então, quando, por exemplo, eu já tive casos que a moça se apaixona por um rapaz que ele trabalha numa empresa fazendo representação comercial. Então, ele vendia produtos em várias regiões, né? Ele ficava em 6 cidades diferentes. Então, ele já era uma pessoa de pouca presença física em casa, né? Afinal de contas, ele era o sustento da família. Quando ela engravidou e teve a criança, ela precisou muito deste homem. E, obviamente, ele não estava presente. E isso nasceu uma raiva muito grande dele. Quando ela veio no escritório, eles estavam separados há mais ou menos uma semana. E ela falou assim para mim, eu quero um divórcio para ontem. Falei, tudo bem, né? O que aconteceu? Né? Não, eu não quero mais ele. Falei, não, eu respeito, não tem problema nenhum, mas assim, vocês têm filhos, têm patrimônio, alguma coisa para a gente olhar, para a gente partilhar, para a gente estabelecer? Ela falou, eu tenho um bebezinho de 6 meses e tal. Eu falei, nossa, a criança nem nasceu direito, né? Eles já estão com tantas dificuldades, e assim, em momento nenhum, isso já tem mais ou menos uns 15 anos, em momento nenhum ninguém pensou na criança, né? Mas era um jogo de culpas muito grande. E isso tornou o processo muito doloroso, né? Porque a criança adoeceu com muita frequência, tinha infecção de garganta, tinha infecção de ouvido, um monte de coisa. E eu falava para ela, tenta fazer uma visita, né? Do pai, de repente a criança sente falta. Ah, mas ele nunca esteve presente. Mas ele é pai, ele também faz parte, né? E demorei um pouco para ter esse olhar novo a partir da postura dela. Coincidência ou não, quando o pai foi fazer visita, a criança já tinha mais ou menos um ano e pouco, e ela ficou tão feliz que a menina, em poucos dias, ela não tinha mais aquele resfriado reincidente, aquela gripe tão forte e tal. E isso começou a me despertar. Eu falei, nossa, como é que pode, né? Uma criança tão pequena. Que uma coisa que eu ouvia muito no escritório era assim, a criança tinha 5, 7 anos, o casal ia se divorciar, eu perguntava, né, como é que nós vamos estabelecer guarda, visita, o que é bom, né, o que é favorável? Eles não vão nem sentir a saída do pai de casa. Eu falava, uau, né? Então, assim, eu via que muito desse sentimento de raiva que ficava entre o casal, poucos se olhavam para as crianças, né? Então, Bert, ele diz
a grande dificuldade que é a gente se tornar adulto. Né? Então, muitas e muitas vezes o que observamos no escritório são posturas de crianças se divorciando, crianças estabelecendo visitas. Né? E quando a gente vai falar de alienação parental, numa linguagem mais simples, eles batem em pé. Você não pode privar a criança do pai. Não, mas ele é meu filho. E eu falei, então, né? Então, é por isso que eu falo, né? O advogado, ele não muda o mundo, mas ele pode auxiliar em algo, né? Então, eu gostei muito da parte das constelações, dos ensinamentos sistêmicos, e traz para nós uma orientação. Ela me trouxe muito equilíbrio para eu tratar as pessoas que vinham até mim, as pessoas que vinham buscar, seja na defensoria, seja nos particulares, para mim não tem diferença nesse aspecto, né? Então, o Bert, ele fala muito a questão do dar e receber, a troca do casal, né? Sempre que um dá, o outro se sente em crédito em retribuir, e o outro faz algo de positivo em favor do parceiro, né? E no relacionamento de casal, esse dar e receber, ele é muito importante. Quando isso vai se desfazendo, vai se desequilibrando, é natural que haja um rompimento entre o casal. Ele pode ser momentâneo ou definitivo, mas sempre os filhos, eles permanecem em comum, né? Então, quando um exige demais e o outro ou não pode dar e o outro não respeita isso, que a gente visualiza muito, né, Thaís, né, Gustavo, né, Tati? Sempre um se sente muito em crédito. Então, por mais que você estabeleça, por exemplo, uma pensão alimentícia, ela nunca é suficiente. Então, eu sempre falo, né, para quem paga é bastante, porque paga de uma vez só. Para quem recebe é sempre muito pouco, porque recebe de uma vez só. Então, você tem que segurar aquele dinheiro o mês todo. E é complicado demonstrar para as partes, seja, né, que a gente esteja pelo lado do marido ou pelo lado da esposa, que quando você está casado, você não gasta só 30% com a criança. E você não gasta de uma vez só, né? Você vai gastando a miúde. E muitas vezes a gente deixa de comprar coisa para nós para ter os filhos. Só que quando o casal divorcia, muitas vezes a outra parte ela também tem que se restabelecer, se refazer. Né? A gente vê isso muito pelo lado dos maridos, né? Dos ex-maridos. Muitas oportunidades, eles deixam a residência para morar de aluguel que não era antes, porque era um imóvel em comum. Então, enquanto o imóvel não é vendido, ele tem que pagar um aluguel. O aluguel vai sair do salário. E aí entra a raiva das partes, porque aquilo que ele dá de pensão é pouco. Muitas e muitas circunstâncias a gente observa que os pais, eu acredito que também vocês já passaram isso como advogado, que os pais até têm condições de dar um pouco mais, mas não oferecem a favor da criança por ter raiva da ex-mulher, por causa de uma traição, por causa de uma postura. Então, eu sempre tenho esse olhar para a criança. O que é bom? Você desconfia de onde ela vai empregar o dinheiro, né, os alimentos? Tudo bem, vamos tentar um acordo para que a parte dele seja feita in natura? E aí você sabe que a mensalidade da escola vai ser paga, né? Eu já tive vários casos que eu representava o companheiro e eles duvidavam do que as ex-mulheres, né, faziam, porque elas também refaziam a própria vida, né? Elas saíam, aí postavam alguma coisa na internet que tinha saído com um namorado, um ficante, ia no bar, viajar, e o ex-marido, logo em seguida, ele me ligava. Porque eu vi fulano, ela tá viajando com meu dinheiro. Mas você sabe se é seu mesmo? A criança foi junto, a criança desfrutou. Eu sei que é muito delicado separar essas questões, né? Então, por isso que eu falo, a gente não muda o mundo. Mas eu acho que também é uma questão de bom senso, né? As mulheres, ela também têm condições de fazer outros tipos de trabalho e ganhar fora, da mesma maneira que cuidar dos filhos é um preço muito alto. Né? Quantas e quantas mulheres a gente conhece que quando o casal se divorcia, as crianças são pequenas, elas têm que abdicar do próprio trabalho para ficar cuidando do bebê ou da criança pequena, ou pagar alguém para ficar o tempo inteiro. Então, muitos homens, quando a gente vai fazer a revisional de alimentos, eles não têm um olhar para a criança. Olha, você tem condições de pagar um pouco mais para que uma pessoa fique em casa e a sua ex-mulher possa trabalhar e ter uma renda melhor? Não, eu quero ela em casa. Ela não tem que ir para a rua. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. E eu pensava,
É benéfico isso para quem, né? Esse controle. Então, essas histórias, quando vêm ao escritório, elas demandam um grande desafio do patrono que acompanha. E além do que eu estava falando sobre o adultecer, né, que é dificultoso, muitas vezes eu observo os pais que não podem dar algo maior, em especial quando se trata de ações de visitas, né, regulamentação de visitas. Algumas mulheres me procuram porque o pai não visita a criança. Já fiz incansáveis dessas histórias. E quando chegava na audiência, eu sempre ouvia outra versão, né? Então, os homens reclamavam que as mães não deixavam ter contato com a criança, não permitia ficar um tempo maior, não permitia viajar. Eu tive 2 circunstâncias que para mim foram bem sérias. Foram processos longos, muito longos, que demandou perícia de todos os envolvidos. Tivemos que ir na escola para saber qual era o comportamento, a realidade daquela criança, né? Então, qual era a situação? Um casal, eles se divorciaram, tinham gêmeos. E a moça não suportou que o ex-companheiro ele tivesse uma nova namorada. E ela se mudou de cidade. Foi para o interior de São Paulo. Só que toda vez que ele marcava visitas, ela saía com as crianças. Então, ele ia até lá, eram 5 horas de viagem, ele saía de Santos, ia até o interior, chegava na frente da casa, tocava a campainha e ela nunca estava. Não levava o telefone, não dava satisfação. E aí, o que acontece? Isso durou mais ou menos uns 2 anos, que a gente foi monitorando tudo isso até que fosse revertido processualmente. Nesse meio tempo, as 2 crianças tiveram um péssimo rendimento escolar, adoeceram, tinham comportamentos muito agressivos quando esse pai chegava, as crianças, né, mesmo quando a gente conseguiu reverter isso processualmente, as crianças eram super estúpidas com o pai, chutavam, batiam, e depois de quase 3, 4 horas de convivência que essas crianças se permitiam amar aquele pai na circunstância em que era possível. Então, eu acho isso muito delicado, porque via de regra as crianças ficam com a mãe. Mas é a mãe que emocionalmente confere poder para as crianças para que elas amem o próprio pai. Quando existe o divórcio, muitas e muitas mulheres, e homens também, quando ficam com a guarda das crianças, elas contam muitas histórias do casamento para os filhos. Só que os filhos não são maridos dessa mãe ou esposa desse pai. Só que escutam histórias. E por amor, elas acabam se distanciando da parte contrária, né? Então, quando a criança fica com a mãe, ela fala muito mal desse pai, por amor à mãe, a criança, ela rechaça esse pai. Ela não atende telefone, muitas vezes ela não quer estar junto, porque ela acredita que fazendo isso, ela ganha mais fidelidade materna. Só que se trata de pai e mãe, não tem como a gente distanciar um do outro, não tem como você separar o que é um e outro. Só que a criança entra em conflito. Então, eu já tive muitas circunstâncias em que, esse outro caso que eu ia comentar, né? O primeiro foi dessa mãe que mudou de cidade, e demoramos muito para conseguir algo efetivo, precisou de uma terapia processual, assim, um acompanhamento psicológico do fórum. E num outro caso, foi uma circunstância em que um casal, eles tiveram uma filha com uma deficiência física. E ele não suportou essa realidade, né? Ele disse na audiência que ele era perfeito, ele não poderia fazer uma filha imperfeita. E aquilo foi algo que, em primeiro momento, eu me espantei, assim, eu até nem consegui me segurar fisicamente na audiência, né? Me manifestei corporalmente, eu falei, nossa, né? Como essa crença para ele é algo tão forte a ponto da única filha ser nessa postura. E era uma ação de alimentos, né? Ele trabalhava num banco, ele tinha um excelente cargo, e ele não queria pagar a porcentagem que o juiz estava determinando, e ele falou, não, eu não vou pagar isso, até porque ela não vai precisar desse dinheiro, ela não vai poder usufruir, já que ela vai ficar na cama o dia inteiro. E eu falei exatamente o contrário, né? Ela precisa de fisioterapia, de fono, de um monte de coisas para sair dessa condição um dia, eventualmente, ou então ter uma qualidade de vida melhor, de repente uma aparelhagem, né? Uma cadeira de rodas com que ela possa sair, ela possa ver a praia, ela possa passear, e ele ficou muito indignado. Então, alguns destinos, eles são muito dolorosos, né? E Bert Hellinger fala muito disso. Quando a gente reconhece a dificuldade dessas histórias, né? Respeita, honra
esses destinos, a gente ganha força nisso. E foi algo que eu presenciei com muita clareza. Mesmo aquela mãe desempregada, dependendo 100% daquele ex-companheiro, ela tinha uma força de vida incrível e ela era capaz de dar tudo que ela poderia para aquela criança. E foi bem curioso que, nesse caso, a gente conseguiu estabelecer uma porcentagem de alimentos muito boa e nós conseguimos um pouco, não, nós, né, tipo, eu consegui mais um pouco para que esse valor fosse depositado em previdência privada, porque depois de 18 anos ela nem benefício previdenciário teria, né? Porque eu orientei ela depois a procurar o LOAS também, se eu não me engano ela conseguiu, mas depois de uma certa idade ela não, nós ficamos inseguros dela não conseguir em virtude do pagamento dos alimentos, né? E aí ele acabou consentindo, então ele recebia PL, a gente depositava, pedi para ele depositar, né, ele depositava em previdência privada. Depois de uns 10 anos, mais ou menos, eu encontrei sem querer essa mãe e essa menina, e ela estava com uma cadeira de rodas automática que ela tinha comprado nos Estados Unidos, e a menina sozinha, assim, brincando na praça, né, no calçadão da praia ali, e muito feliz. Eu falei, olha, que diferença, né? Então, eu perguntei para ela, né? Poxa, como é que ele... E o pai, como é que tá? Ele falou, ele não vem, mas a mãe dele vem com frequência e a minha filha tem uma alegria muito grande de estar com os avós. Então, né, quem sabe algo se modificou ali dentro, né? Eu sempre falo assim, né? O advogado, ele não é terapeuta, mas às vezes é, né? Às vezes ajuda, às vezes orienta, traz um novo olhar, traz um novo... uma observação diferente. Então, Bert fala que as separações de casais, elas acontecem quando uma das partes, ela se retira do casamento e ela se volta para a família de origem dela, seja para cuidar de um pai, seja para se intrometer na relação dos próprios pais, ou porque um dos pais adoeceu e ela tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o destino, né? Então, ela abdica da vida pessoal para cuidar, para zelar de um dos pais. Isso, muitas vezes, acaba acontecendo um rompimento. Certa vez eu fiz um divórcio que foi bem essa característica, né? A mãe dele estava muito doente, ela estava com Alzheimer, eles tentaram trazer para casa ela no primeiro momento, não teve condições, porque ela se tornou muito agressiva, essa sogra, começou a se intrometer no relacionamento, e aí eles decidiram colocar numa clínica. Mas porque uma questão de custo não deu certo. Então, ele alugou um apartamento e deixou a mãe lá com uma cuidadora. Só que, na verdade, ele passava o dia inteiro na casa com a mãe. E, sem observar, ele foi se ausentando do casamento. Mas, por tanto tempo, ela demorou quase 8 anos nessas condições. Então, quando ele se voltou para casa, porque a mãe tinha falecido, e deu por si, o casamento já tinha se desfeito. E no divórcio foi muito complicado demonstrar para ele a parcela de responsabilidade nisso tudo. Mas em algum momento a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Foi bem doloroso, mas ao mesmo tempo paulatino, para que não fosse uma coisa de supetão, né? Para falar, olha, a culpa é sua, assume a sua parte. Não, não é isso, né? O casal estava junto, mas em algum momento ele foi se retirando, e aí ele colocava na culpa na ex-mulher por não ter dado certo o relacionamento. Então, e o que me chamou a atenção nesse caso, né, quando a gente está falando de filhos, foi que no dia que a moça foi me procurar para fazer o divórcio, ela trouxe os 2 filhos. E eles entraram comigo, né? Assim que eu convidei ela para se sentar, ela já puxou as crianças, né? Um de 11 e um de 13. E eu falei, nossa, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar de relacionamento de casal com as crianças juntos? Né? E eu falei assim para ela, você não se importa de deixar eles aqui, né? Na recepção, conversando, vendo né, o celular, ou alguma coisa nesse sentido. Não, eles vão fazer parte dessa conversa. E aí eu não falei nada. Né? Eu tratei completamente de amenidades, perguntei de documento, porque assim, ali não era o momento de eu falar do relacionamento marido e mulher. Mas eu achei interessante como ela colocou a responsabilidade nessas crianças de decidirem com quem elas iam ficar. Como que a criança vai decidir com quem vai ficar? Né? É um relacionamento de pai e mãe, não tem essa de escolher. No meu ponto de vista, não tem essa de escolher. E aí depois eu marquei outra conversa com ela, e mais outra, depois com ele,
Eu fiquei quase uns 4 meses conversando, hora com um, hora com o outro, até que as coisas se encaixassem, porque não adiantava entrar com divórcio, né? E falar assim para ele, ó, vamos mandar o oficial de justiça lá citar o seu ex-marido, a gente vê o que foi na audiência. Para quê? Para falar, olha, meu honorário é X? Não é para mim, eu quero que seja efetivo, né? Que se resolva. Então, assim, e às vezes acontece de levarem os filhos, e eu percebo a lealdade das crianças, né? Teve uma vez que eu fiz um divórcio, tem o quê? Uns 4 anos, mais ou menos. E a filha maior, de idade, que foi me procurar. Olha, eu queria fazer um divórcio com meus pais. Aí eu falei, não entendi, desculpa. Não, eu quero que meus pais se divorciem. Eu achei muito legal. Eu falei, me conta, o que você sabe do seu pai e da sua mãe? Né? Aí ela falou, falei, tá, e o que você sabe da sua mãe como mulher e seu pai como marido? Aí ela ficou brava comigo. Eu sei o que minha mãe conta. Então, mas esse é o olhar da sua mãe, né? Ela quer se divorciar? Mas eles vivem brigando. Ela quer se divorciar? Não, mas é um casamento muito ruim. Ela quer se divorciar? Né? Então, assim, eu acho bonito esse amor, mas ele tem que ser muito cuidadoso, né? Se eu não fosse eu chamaria de ética, né? Se eu não fosse ética, eu já marcava, somos divorciados. O meu papel não é esse, né? Eu não me vejo nesse formato. Então, outra coisa que Bert fala, que a separação ela acontece quando existe uma grande decepção, né? Em especial, quando existe uma expectativa de uma das partes para com a outra. E essa expectativa muitas e muitas vezes acontece, para não falar quase todas, quando uma pessoa olha no outro com os mesmos desejos, com as mesmas expectativas que ela tem em relação aos seus próprios pais. Então, por exemplo, uma moça, quando ela se casa, ela quer muitas vezes que o companheiro, que o marido, ele seja tão presente, tão maravilhoso, ou que faça tudo que aquele pai dela não fez. Então, ela quer que adivinhe, né? Isso eu acho muito interessante, porque é algo bastante corriqueiro. As mulheres desejam muitas vezes que o companheiro adivinhe do que ela gosta, adivinhe do que é bom. Ele sabe do que eu gosto. Por que ele tem que saber? Por que ela tem que saber? Né? Então, assim, desde coisas muito simples até coisas maiores. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um divórcio de um casal que ela não queria ter filhos. E ela acabou tendo. E a maior raiva dela era exatamente essa, por ter tido a criança. Eu fiz isso por ele. Tudo bem, eu entendo o seu amor tão grandioso, mas existe uma consequência disso. Então, enquanto você se atuar como criança, achando que, olha, eu fiz um presente especial e vou entregar para ele, ou então, olha, ele vai ter que me sustentar a vida inteira porque eu fiz uma grande vontade para ele, isso nunca ia se acabar. E dinheiro algum paga isso, né? Mas e a criança? Quem que vai olhar para a criança? O que a criança sente com isso? Né? Quantas e quantas vezes eu observo, em especial quando eu fazia defensoria, que as mães levavam as crianças de colo, assim, 1 ano, 2 anos, e ela falava assim, eu não queria ter tido isso. E a criança ali no colo da mãe. Eu falava, Jesus, o que eu faço? Né? De que maneira que eu olho para isso? Como que eu vou estabelecer alimentos, um dinheiro, uma quantia fixa, X, que vai honrar essa raiva toda? Não existe. Então, você pode estipular 30%, 40%, 100% do salário da parte contrária, ela não é uma satisfação verdadeira. Então, o que tem por trás disso? De que maneira a gente pode orientar? Porque a sentença é um papel bonito, mas ela te traz paz? Não. Então, eu converso com ela e perguntei, você gostaria mesmo de ter filhos? Se sim, no fundo sim, porque o amava imensamente, desejava ter um vínculo eterno para ele, se frustrou por algo, é diferente. Eu não queria ter filhos, mas você fez por muito amor, então valeu a pena. Então, isso que você carrega não é isso. É uma vida, é uma criança, ela sente o que você faz. E permita a visitação. Várias e várias mulheres que chegam ao escritório, elas fazem uma correlação muito curiosa entre o pagamento de pensão alimentícia e a visitação da criança. Se ele não paga a pensão, ele não tem direito à visita.
Eu acho engraçado, eu sempre brinco, eu falo, olha, pensão não é ingresso, né? Ah, mas se ele não paga, ele vai ter direito a visitar a criança. Mas o que a criança tem a ver com isso? Às vezes a criança conta os dias para estar com o pai. Da mesma maneira, quando eu represento os homens, eu falo, se você marcou dia X para visitá-los, não falte. Nem que você chegue atrasado, nem que você marque o dia seguinte, mas a criança espera. A gente observa muito isso. Né? Às vezes, em brincadeira, a gente conversa com a criança que eu não gosto quando levo muitas crianças para o escritório, porque eu acho algo muito sério para se tratar na presença delas. Mas quando acontece, a gente conversando, brincando, você percebe como aquele pai faz falta. Eu tive um caso uma vez de um casal que teve gêmeos. E a gente demorou demais para localizar. Era uma execução de alimentos. A gente demorou demais para localizá-lo. Mais de 3 anos, assim. E aí um dia ele resolveu fazer visitas. Era aniversário da mãe dele. Ele veio de um outro estado. E a gente mandou citar ele na visita. Na festa da mãe. E era o único lugar que eu sabia que ele estaria. Né? Então, estava lá todo mundo junto, os parentes e tal, chegou o oficial de justiça. Eu falei para a mãe, assim, você tem certeza que você quer isso agora? Eu quero. Ela queria puni-lo por algo. Eu respeitei. Ok, ele foi citado. Nunca mais ele foi ver as crianças. Nunca mais. Eu não sei para onde ele se mudou. Então, algumas coisas, elas têm um preço muito alto. E é importante a gente orientar esses adultos dessas escolhas. Eu não estou dizendo, eu não faria assim, eu faria assado. Eu não estou na pele dessas pessoas. Mas como profissional, eu sempre deixo claro, olha, são adultos, há escolha. Se você escolheu esse parceiro por bem ou por mal, não importa, é sempre por amor. As coisas que vão, né, se modificando, nós nos modificamos, a relação se modifica, a questão financeira se modifica, trabalho, saúde, muitas coisas estão envoltas no relacionamento de casal, mas as crianças permanecem. Tem que se olhar para isso, né? E muitas vezes a criança ela vira uma moeda de barganha. Outra situação que eu já presenciei foi um caso de um rapaz que ele acabou agredindo a companheira. Foi uma situação bem delicada, porque depois na audiência a gente percebeu como ela provocava esse movimento da parte dele. Era algo muito infantil ainda, muito infantilizado. Embora eles fossem adultos, os dois com mais de 30 anos, era um comportamento muito infantil. Então, durante a audiência, ela provocava ele. Enquanto a escrevente estava lá terminando o tema, ela falava assim para ele, nossa, mas você ficou tão feio com essa blusa. Nossa, eu não gostei desse corte de cabelo. E começou a fazer essas provocações bobas. E eu fiquei pensando, né? Eu lembrando da minha mãe lá tocando no casamento, eu falei, gente, um dia eles se amaram, né? Eles se conheceram, eles sonharam, eles tiveram crianças, eram 2. Tinham 2 meninos e, de repente, aqui, eles se comportam como 2 crianças, né? E ele também correspondia a essa troca de ofensas. Então, assim, gerou um caso de uma Lei Maria da Penha, que foi necessário, não teve como, não tem intervenção nesse sentido, mas assim, os 2 tinham essa linguagem de amor. Tudo bem, mas eu sempre olhava, e os meninos? Que tipo de relacionamento esses meninos vão ter com seus próprios parceiros? Né? Ou parceiros ou parceiras, para mim não tem diferença. Mas assim, como que essas crianças vão aprender essa linguagem de amor? E elas vão passar para frente, muitas e muitas vezes, se não forem procurar ajuda, uma mudança de postura. E muitas vezes a gente observa que os pais desse casal, eles também tinham esse comportamento. E era isso que eu estava esquecendo de falar. Várias situações que eu observo, em especial a alienação parental, né, quando a mãe impede o contato do pai com a criança, ela também tem esse histórico de um pai ausente, um pai que não visita, um pai que sumiu, ou então simplesmente um pai que não reconheceu a criança, não tem nem o nome no registro. Então, a grande maioria dessas mulheres, elas trazem dores muito fortes e que acabam passando para frente, escolhem parceiros ausentes, parceiros às vezes violentos, ou simplesmente parceiros que não têm uma troca tão equilibrada, até para reforçar essa crença interna, ainda que inconsciente, de que o homem não presta, o homem não é bom. E a mesma coisa do lado contrário. Muitos desses homens, eles escolhem parceiras com características também familiares. Toda mulher é vadia. Uma vez eu escutei isso de um cliente. Eu achei interessante, né? E depois, ouvindo as histórias deles,
existiam mulheres que trabalhavam em prostituição na vida, né? Assim, que famílias não têm as suas grandes histórias. E na dele aqui tinha 2 gerações de mulheres que eram prostitutas. E ele falou para mim, eu não vou pagar pensão porque ela vai gastar com o homem. E eu falei, nossa, né? De onde será que veio isso, né? E assim, qual era a preocupação com a criança? Nenhuma, né? Então, assim, eu tive muitos aprendizados nesses anos. E aí, por fim, o Bert fala que a separação pode acontecer quando existe uma evolução pessoal, quando um tem um crescimento tão importante que ele já não anda mais o mesmo caminho. E aí, essa separação, via de regra, ela é mais amorosa. Eu já tive alguns casos de, por exemplo, quando o marido ele conseguiu um emprego muito bom num outro estado e a esposa não queria acompanhá-lo por causa de ficar perto dos próprios pais dela, né? E aí eles simplesmente sentaram e verificaram que cada um tinha um desejo, um desígnio diferente, e cada um respeitou o seu desejo, o seu destino, e a separação foi uma coisa muito mais leve, tanto para eles quanto para as crianças. E eu achei muito bonito, porque no dia que a gente foi fazer a assinatura, né, no cartório, nesse caso os filhos já eram maiores, o pai falou assim para os filhos, né, eu estou indo, mas sempre estarei com vocês. Isso tem, sabe, 2010 mais ou menos, eu estava começando a conhecer sobre as constelações, mas aquilo me chamou a atenção de uma forma tão bonita, né? Não era um divórcio, era só um divórcio, não era uma dissolução de uma família. E eu achei isso muito bonito. E eu comecei a encontrar isso em Bert Hellinger. Eu falei, puxa, eu vou começar a usar isso também de alguma maneira. Quem sabe isso é possível? E sem que as partes observem, eu vou fazendo algumas colocações. E muitas delas, elas começam a chegar nessa conclusão da importância do marido. E o marido na importância da mulher, né? Como mãe, não como esposa da criança e vice-versa. Né? Então, eu achei, assim, muito importante esses 2 assuntos. Outra coisa. Oi, tá acabando. Não, pode. Não tá que acabando. medo. Não tá acabando. Só queria complementar aqui a sua fala, que é isso, na verdade, nós somos a contribuição também para a sociedade, porque na medida que a nossa atuação traz essa percepção, essa mudança, essa consciência para esses clientes, algo muda para o todo, e a gente faz parte disso. Apesar de falarem, né, da terapia, não é terapeutizar o direito ou terapeutizar o atendimento. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, mas a pessoa vai buscar um advogado, ele não quer um tarólogo, ele não quer que o advogado saque os seus bonecos. Eu não penso dessa forma. Eu acho que nós que somos sistêmicos e nós já sabemos o momento em que nós podemos fazer uma abordagem com o cliente sem se preocupar. Eu acho que se você tem dúvidas em que momento usar qualquer recurso, digamos assim, eu vou limitar bem o uso da constelação como um recurso nessa fala. Então, esse profissional acho que precisa voltar ainda a umas casas, porque ele não entendeu que isso tudo que você trouxe agora é porque você, Cláudia, já está com essa postura, você já internalizou e vivencia essas leis, e quanto você muda a forma como você escuta o teu cliente, como você deixa para ele tomar decisões importantes e não deixar nas suas mãos para resolver as questões da vida, e quantas coisas que você trouxe aqui de histórias, tristezas, de luto, porque é isso, quando a pessoa vivencia uma separação, é uma dor muito grande. E eles chegam na criança mesmo, birrenta, que se doem às vezes com um novo relacionamento. A gente percebe que às vezes a coisa está indo bem, né? De repente aparece o parceiro já com uma nova namorada, ou a ex-mulher com um namorado novo, e como isso tira todo mundo do eixo, porque ainda tem emoções e sentimentos que movimentam essas pessoas, e a gente precisa dar um espaço para isso também, como você disse, cada um tem um momento, cada um tem a sua hora. E eu queria só complementar aqui
Tem uma parceira aqui participando da reunião sobre esse amor, né, que você trouxe em relação à violência. O quanto é importante a gente deixar aqui claro para as pessoas que estão escutando e que talvez nunca tenham tido contato com o direito sistêmico, que a gente fala desse amor, dessa conexão, mas é o amor doente, é um amor que não é um amor curativo. Então, quando a gente fala de violências que se conectam, na verdade, a gente fala de um amor que não é saudável, um amor que precisa transmutar para um amor que cura, mas não é nesse lugar ainda que, né, as pessoas que estão envolvidas na violência olham, porque é uma repetição, é uma lealdade muito grande mesmo, como você colocou aqui, ao nosso sistema e ao sistema de origem deles. Certamente essas pessoas passaram por violência, os pais passaram, os avós, a gente escuta os relatos e percebe como isso passa de geração em geração. E aí, Cláudia, eu aproveito para te fazer uma pergunta, na verdade, para você trazer aqui para a gente entender como que você faz no teu atendimento, qual é a tua colocação em relação aos clientes que chegam querendo, por exemplo, que você resolva todos os problemas, ou que você, porque a gente fala que a advocacia humanizada, às vezes os clientes acham que podem ligar qualquer hora, qualquer dia da semana, e aí colocar o cliente no lugar dele traz um certo conflito, porque ele quer mais da gente, né? Eles querem muito, porque eles não se sentem seguros ainda em tomarem decisões. Conta pra gente, assim, como que é o teu olhar, principalmente para quem advoga com as famílias, que é uma coisa assim, que não tem hora. Como você mesma colocou, tocou o telefone, agora eu tô dando dinheiro para ela passear, para ela viajar. Você vê nesse momento uma oportunidade para que esses clientes tomem consciência de que eles estão fora do lugar de adulto? Olha, Thaís, é algo bem pontual, né? Assim, até pela minha postura. Eu confesso que, assim, em muitos momentos eu acabo... Não que eu tenha pena, não tenho mais pena, esse olhar, né, de salvadora, de achar que eu vou resolver aquilo. Isso, para mim, assim, ficou muito, muito claro de um tempo para cá. E o que permitiu também que eu parasse de adoecer. Né? De eu deixar de trazer o problema para casa. Então, se a demanda ela tem um tramitar diferente daquilo que eu idealizava, eu não acho mais que nossa, é culpa minha. Né? Então, assim, isso foi muito bom. Quando eu converso com a parte, eu sempre gosto de saber como surgiu aquilo, como eles se conheceram, né? E eu já tive alguns casos bem difíceis, não vou mentir. E circunstâncias que, assim, eu marcava 1, 2, 3 encontros com quem me procurava, eu falava assim, para mim, falei, Cláudia, não é possível, eu não estou entendendo por que essa discussão, por que essa briga tão grande, né? Era um caso de alienação parental bem severo. E aí a minha cliente estava no escritório e ela fez uma colocação e eu falei para ela, espera, preciso da sua ajuda. E aí eu peguei um monte de clipes assim na minha no meu negócio, né? Falei assim, e coloquei uns post-its e falei, ó, aqui é a mãe, aqui esse clipe é o pai, aqui é a criança, seus sogros, seu cunhado, sua irmã, porque eram 11 pessoas envolvidas, né? E aí eu falei assim para ela, vamos colocar isso aqui na prática para eu conseguir entender melhor. A hora que ela posicionou todos, eu falei assim, ok. Né? Então, assim, isso me trouxe clareza, tanto jurídica quanto sistêmica. Por que que aquilo envolvia tantas pessoas, né? Por que que a briga era tão enorme por algo que não era tão profundo, aparentemente, né? Então, e aí eu consegui compreender melhor. E eu acabei fazendo isso com vários outros clientes depois, né? E foi bom. E curioso que quando eu faço esse movimento, muitos olham e falam assim, puxa, tem alguma coisa meio fora do lugar aqui, né? Eu não falei nada de Bert Hellinger, né? Eu não preciso desse escrito na testa. Mas eu fico muito feliz de trazer clareza. Então, teve um caso bem emblemático para mim, de história de uma moça, que ela conheceu um rapaz, eles tinham uma criança de 8 anos, e resolveram se divorciar por X razões. E durante a minha conversa com ela, ela falou assim, eu não quero que meu filho tenha visitas com o pai, eu quero que eu esteja presente em todos os momentos da visita.
Falei, uau, pedido diferente, né? Então, dentro de mim eu pensei, será que ela gosta tanto dele assim, que ela quer estar presente? Mas eu falei para ela, isso vai ser uma tortura, porque ele não é mais fiel a você, tendo em vista que o relacionamento se encerrou. Se um dia ele chegar com uma outra pessoa, você vai estar pronta para isso? E aí ela ficou um pouco insegura. E aí conversa vai, conversa vem, ela falou assim, não, eu fico preocupada porque ele é alcoólatra. Falei, entendo, né? E quis saber um pouco mais sobre isso. E aí a gente continuou conversando, não, pode ser uma péssima postura para o meu filho, algo que ele vai repetir e tal. E aí, querendo saber um pouco mais, no outro encontro, que a gente ficou de estipular algo que era muito simples, mas era necessário que ela fosse no escritório, ela me contou que eles se conheceram num bar. Aí eu falei, então, né, você gosta de cerveja? Eu não sabia, que bacana e tal. Ela falou, eu sempre bebia com ele. E eu falei, mas então eu pensei, então a sua criança está acostumada. Eu não estou aqui falando que é bom ou ruim, não sou eu que tenho esse papel. Mas é importante que você também reconheça que o seu filho está habituado a vê-lo bêbado. Por que a partir do divórcio se torna nocivo? Né? Então, assim, em outras circunstâncias, eu observo, e essa pergunta foi muito pertinente, Thaís, porque, assim, em alguns momentos eles se sentem seguros de ter a minha orientação, e aí me ligam em muitas circunstâncias, né? E também cabe a mim lembrar que a Cláudia é advogada, é só uma advogada. Né? Então, assim, há coisas que eu não consigo fazer, né? Eu tive alguns casos, não vou mentir, que num determinado momento, uma das partes falava assim para mim, teve até uma dela, a primeira que me fez isso, não tinha WhatsApp, tinha só por e-mail, né? Ela falava assim, vamos fazer uma troca de e-mails para você orientar ele como cuidar do menino? Eu? Quem sou eu? Né? E depois no WhatsApp, olha, doutora, vamos fazer um grupo, eu, você e ele, para a gente se conversar sobre o divórcio, sobre alimentos. Não, na próxima visita, como é que vão ser as férias, que tipo de procedimento ele vai ter com a criança e tal. E eu falei, mas como que você quer que eu me intrometa na sua relação de adulto com o seu ex-marido? Então, em alguns momentos, eles ficam bravos. Eu não me importo. Mas são insights fundamentais para que também o procedimento ele tenha fluidez e êxito, né? Eu tive um caso uma vez, inclusive não tem muito tempo isso, que quem foi me buscar, quem foi me procurar foi o sogro. Olha, meu filho precisa se divorciar daquela moça. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, de que maneira o senhor acha que ela vai receber essa informação se eu falar para ela que o senhor veio me procurar? E aí, foi só isso que eu perguntei. E aí ele ficou meio sem saber o que fazer. Ele falou, verdade, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, assim, poxa, ele buscou um advogado, ele entrou em contato comigo, ele marcou um dia comigo, ele foi no escritório, mas só naquele instante ele falou, puxa, estou me intrometendo em algo que não me cabe. Então, é delicado. E eu presenciava muito isso quando eu fiz conciliação na vara de família. Eles esperam do juiz alguém que, primeiro, diga para outra parte o que ele tem que fazer, né? Então, assim, o juiz vai dar um sabão na outra parte. Você fala, vai puxar a orelha de quem? Né? A única criança aqui é o filho de vocês, né? Mas eles esperam muito disso. Então, quando eles entravam, era muito legal, né? Assim, porque eu sou pequenininha, aí eles entravam na audiência, assim, aquela mesa imponente, não sei o quê, e eu uma pequenininha, assim, sentada na cadeira, e elas olhavam assim pra mim, tipo, a frustração. E eu falei, gente, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou dar lição de moral a ninguém. O que vocês desejam, o que é bom para vocês? Por que a visita tem que ser de 15 em 15? Porque o seu vizinho faz visita de 15 em 15. Como que a sua criança, que tem convivência com você diariamente, ela vai te ver 2 vezes por mês? Como que isso pode ser bom? Então, são esses movimentos. E respeito quando a parte vira e fala assim, não gosto disso, isso não serve para mim. Tudo bem, eu prefiro isso, né? Eu falo assim, existem cantores para todos os estilos musicais. Você não precisa ser fiel a um só, você pode ouvir numa rádio inúmeros outros.
né? Então, assim, o meu estilo é nesse formato. Tem gente que não gosta, acha que eu sou muito, não bondosa, mas eu já recebi algumas nomenclaturas engraçadas, né? Então, assim, não sou eu que vou decidir, eu instrumentalizo, eu oriento, eu permito que as pessoas olhem de uma forma diferente, consigam pensar por si, né? Quando eu trabalho com as mães, né, eu faço numa linha, quando eu trabalho com os pais, eu faço numa outra linha. Então, o que eu sempre observo são as crianças, de que maneira as crianças vão receber essa visita. É importante para as crianças passarem férias com os pais. Claro. Não, essa postura é fundamental, Cláudia, e a gente percebe Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu falei tanto. Respondeu, sim, respondeu. Era exatamente isso. O quanto que a nossa postura também consegue fazer algo de diferente com aquele cliente que chega até nós. Então, é fundamental você trazer isso para a gente. E uma outra observação importante é sobre a questão do filho, porque quando a gente traz essa abordagem para os clientes em relação... Porque o filho, no meio do divórcio, ele é pouquíssimo visto. Eles estão tão envolvidos nas questões deles que os filhos ficam como segundo plano. É impressionante, isso até na própria fala a gente percebe. E nós, como advogados, pelo menos para mim, aí eu vou falar, Thaís, o grande desafio é não fazer aquela escuta já com os julgamentos, porque eu fazia muito isso, né? A gente ia ouvindo o relato e você já ia se conectando com todas aquelas questões do cliente, já falando, não acredito que esse cara faz isso, porque ele é um safado, ele é isso, ele é aquilo outro, e aí a gente já ia transformando tudo aquilo num grande problema. Então, agora o grande desafio é dar um passo para trás e fazer essa escutar a outra parte também, de repente um outro advogado, quando ele está disponível, e trazer essa percepção, quando tem filhos envolvidos. Biologicamente, 50% de cada um, mas sistemicamente, o que a gente sabe? Que esse filho, ele vai ser 100%, né? Na maioria das vezes, vai ser 100% aquele excluído. E aí a mãe ou o pai ficam ali falando, olha, porque sua mãe é isso, seu pai é aquilo, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, achando que eles estão fazendo algo grandioso para aquele filho, afastando do genitor problema, porque ele bebe ou porque ela sai muito, ou você até falou da escuta, né? Que o homem não escuta, não entende o que a mulher quer dizer, mas os homens também não entendem o que as mulheres querem dizer. Às vezes a gente precisa escrever, olha, é importante lavar a louça, tá ali na pia, mas a gente precisa falar como essa comunicação diária é importante e o quanto isso reflete na não escuta dos filhos e o quanto esses filhos vão honrar esse pai ou essa mãe que acabaram excluídas, né, Cláudia? Eu acho que você pode trazer um pouquinho desse teu olhar também, como que você sente que são essas crianças envolvidas nesses processos de divórcio? Olha, eu observo, Thaís, em especial no rendimento escolar e na saúde. Então, crianças que às vezes têm uma saúde muito estável e após o divórcio elas adoecem muito, é algo... é um bom termômetro, né? Então, até uma vez eu fui numa aula da Angélica Olvera, eu nunca me esqueço de uma história que para mim foi muito importante. Então, ela conta que ela foi chamada por uma diretora de escola para olhar para uma criança que estava dando muito problema. Então, ela pegou o rendimento escolar de uns 2, 3 anos antes e era um aluno, assim, exemplar, o melhor da escola, um aluno que agregava e tudo mais. E daquele ano em diante, ele começou com um rendimento péssimo. E aí foram se passando os meses, o rendimento foi piorando, e além do rendimento escolar, ele começou a arrumar brigas na escola. Então, ele batia em um, ele fazia bullying com o outro, e ele era punido e tudo mais, conforme orientava, né, as diretrizes da escola. E em um determinado momento, ele agrediu uma professora. E foi aí que a Angélica foi chamada, né? E ela falou assim, vocês me permitem conversar com ele só um minutinho? Pegou o menino, tinha uns 12 anos mais ou menos, e foi para o jardim da instituição, né? E conversando com ele, ela conseguiu descobrir que a mãe do menino tinha sido diagnosticada com câncer num grau muito elevado, então ela tinha pouquíssimo tempo de vida. E aquele menino estava desesperado para ficar em casa. Então ele fazia de tudo que ele sabia, tudo que era possível para ele ser expulso.
Então, assim, não que ele deixou de sofrer as reprimendas necessárias, mas o olhar daqueles profissionais que estavam todos envolvidos, é natural que seja diferente. Né? Então, eu, pelo menos nesse formato, que eu me reconheço, né? Aqui não é só um divórcio, aqui não é só um ex-marido, uma ex-mulher e X filhos. E é curioso que hoje em dia incluem os animais, né? Eu já fiz visita para animal, né? Visita, guarda compartilhada. Eu acho interessante, né? E como os animais também se oferecem, né, em amor, assim, quantos animais adoecem após o divórcio? É muito curioso. Sim, então... e também o quanto essas pessoas ainda precisam recorrer ao judiciário para conversar, para dialogar, para decidir quem que vai ficar, quais dias com o pet, quais dias com o outro, com os filhos. É um movimento que a gente precisa realmente olhar com muito amor para tudo isso. Ah, tá, a Jana colocou aqui que foi sem querer a mão, porque ela tinha levantado a mão. Aí eu falei, peraí que eu já te passo a palavra. E o quanto as pessoas, de fato, recorrem ao judiciário por uma história de amor, como o afeto está conectado a essas demandas. Eu recebi essa semana, aliás, amanhã começa o Congresso de Direito de Família do IBDFAM, e eu recebi a revista desse mês que fala do direito e psicanálise, como que essas coisas, elas estão totalmente ligadas. E quanto esse inconsciente faz esse movimento das pessoas recorrerem ao judiciário para olhar para questões ou decidirem, porque eles não têm condições emocionais, às vezes nem se conectam com essa verdade da vida de cada um e falam, ó, esse juiz decide fazer esses planos de parentalidade, porque, poxa, a gente não consegue conversar, precisa colocar num papel quais são as escolas que a gente quer que o filho estude, ou qual é o tipo de educação que ele recebe, qual é o tipo de saúde, enfim, coisas que as pessoas podem e devem aprender a conversar, mas a gente sabe que é um caminho, né, Cláudia? E assim como outros advogados aqui que atuam na área de família, a gente recebe a pessoa nessa hora que ela está com raiva, que ela não quer olhar para aquilo, ela quer que alguém resolva. E o quanto que as crianças se movimentam nesse sentido de trazerem os comportamentos, os sintomas. Eu também recebi um caso que já estava em andamento de alienação parental, e é interessante, porque eu não falo o que a mãe precisa ver, né, o pai, eu preciso que eles descubram isso sozinhos, porque se eu falar algo, eu estou fazendo uma interferência, mas eu percebo, assim, que nitidamente ela não consegue ver o movimento que é, então a criança tem recursos, criança no psicólogo, criança tomando remédio, criança mudando de escola, mas e os pais? Eles não vão para terapia, eles não buscam olhar para as dores, não o problema é ela, eu estou fazendo tudo certo, porque é muito dolorido ainda para que eles tenham essa... E aí a criança dá vários problemas, aparece lá com vários sintomas, até que, em determinado momento, algum pode ter uma clareza ou não, né, Cláudia? Você sabe que tem vários casos que se perpetuam durante muito tempo, depois as crianças crescem e os pais ainda continuam em conflito quando adultos. Então, que vida, né? Que vida. Mas também uma escolha e a gente respeita isso. Eu acho bem importante uma colocação que você fez a respeito do luto, né? Tanto no divórcio quanto no inventário, eles buscam um advogado, né, em especial quando tem os filhos, né? Quem tem pensão alimentícia, é necessário esse apoio, mas tá tudo muito latente. Então, inúmeras circunstâncias, eles acabam se emocionando no escritório, porque é necessário dar aquele passo. Ou muitas vezes aquele passo ainda está muito cedo, né? Mas a raiva, as coisas envolvidas fazem com que você tome aquela postura, em alguns momentos até para despertar no outro, será que ele vai querer se divorciar mesmo? Será que a gente está pronto? Se de repente, né, eu falar que eu vou me divorciar de verdade, que eu já contratei um advogado, ele não volta atrás. Então, temos que respeitar isso. E é algo muito delicado, porque o luto, ele não tem uma data para terminar. Né? Então, eu já tive, nossa, incontáveis vezes, eu vou falar, acho que quase todas, quando chega na audiência, cara a cara, dói, tá lá ainda, porque eles estão se vendo, e quantos momentos não se falam até então.
Quando começaram as audiências online, foi muito interessante. Quase todas falaram assim, ai, que bom que eu não tenho que encontrar com ele no corredor do fórum. E eu falo, olha, ainda tá doendo, né? E eu acho que o grande amor, ele tem esse poder. Você pode ficar 10 anos sem ver, aquela pessoa sempre vai ser importante. E como é difícil quando você tem um filho nesse vínculo, né? Eu já, assim, me solidarizei com inúmeras circunstâncias que passavam no escritório, da pessoa ainda gostar, e na hora de fazer, ou de entregar o filho para o exercício de visitas, ou no encontro, né? Uma festa de aniversário, o outro parceiro já tem outra, né? E você olha que existe um sofrimento. Então, assim, como o direito cru, né? Vamos chamar assim, o direito positivado, ele não consegue resolver muitas circunstâncias, né? Então, assim, eu respeito. Eu fiz um divórcio uma vez que demorou 6 anos. Então, assim, foi necessário. E eu não sei se realmente, mesmo encerrando, porque já não tinha mais o que brigar, se realmente estava resolvido no coração de cada um. Mas eu também não consigo mudar o mundo. Assim como o juiz, o promotor, o conciliador, todos nós que fazemos parte dessa máquina gigantesca, né, a gente consegue, né? Tanto é que quando às vezes que eu estou assim, o judiciário não funciona, eu falo, realmente, não funciona. Mas por quê? Porque não funciona para alguma circunstância. Está doendo ainda, né? Já tem lá a certidão de divórcio, né? A certidão de casamento com a averbação, mas eu ainda gosto daquela pessoa. Então, é muito delicado, ainda mais para os filhos, né? Porque não existe ex-pai, ex-mãe, averbação de divórcio na certidão de nascimento, né? Então, acho que é esse o nosso papel. O ex-pai e ex-mãe. E é interessante, porque essa frase é uma frase tão impactante que quando eu falo isso, é a hora que, assim, você percebe na fisionomia a mudança. Porque chegam assim, às vezes, né? E aí você fala isso, cai uma ficha. Porque é isso, é daqui para frente, todo dia para sempre. Dentro de cada desafio. E aí, quando fala ainda pais felizes, filhos felizes, não o contrário, aí é mais surreal ainda, porque como assim? Eu só vou ser feliz se meu filho for feliz. Eu faço tudo para ele. Porque enquanto ele for feliz, aí eu posso ser feliz. Se ele for. Ninguém pensa assim, eu vou me tornar uma pessoa melhor para que ele também seja. Não, ele é o responsável por um mundo melhor para mim. Então, já transfere essa expectativa de realização, de idealização, do que está buscando na vida para a criança, porque às vezes a criança vai para a escola, vai lá, é tua oportunidade, é tua chance, todo dia repete isso para a criança. Você tem que ir, você tem que aproveitar, você tem que aproveitar. E o quanto que essas falas também deixam a criança ali estagnada. Porque, nossa, é tanta expectativa, tanta exigência, tanta coisa que eu não sei nem como que eu vou fazer para frustrar meu pai, minha mãe. Não tenho como Quantas fazer pessoas isso. escolhem profissões para agradarem os pais, né? Exatamente. Eu observo, assim, quando, em especial, quando as mães têm essa fala, né? Ele é tudo para mim, meu filho é tudo para mim. Quando ele se torna pai, quando ele se casa, ele não consegue se desmembrar da família de origem. Ele carrega a sogra. Sim. E assim, é um grande desafio para ele também ser feliz com a mãe junto. Uhum. É isso mesmo. Opa. Tem alguém com áudio aberto aqui? Peraí, deixa eu... Não. É isso mesmo, Cláudia, maravilhoso tudo isso que você trouxe. Eu falei tanto, desculpa. Não precisa pedir desculpa. A gente não tem hora, aqui é um negócio que não tem hora para terminar. E esse assunto é um assunto tão importante, tão urgente, porque envolve muitas questões, e você trouxe de forma brilhante todas as suas colocações, como que você atua, como que esse olhar sistêmico também te trouxe mais clareza, te trouxe mais consciência do seu lugar, primeiro como filha, depois como mulher, como parceira, depois como mãe e como advogada. E quanto é importante a gente buscar onde é o teu lugar de força. É lá a filha pequenininha
bem pequenininha diante dos pais. E aí eu sinto isso, que a partir desse momento você consegue ficar num outro lugar também na profissão. E descobrir isso na advocacia foi libertador, e eu imagino que para os colegas que estão aqui também e para todos que irão assistir depois. Esse é o olhar sistêmico, esse é o direito sistêmico, essa é a mudança de chave. Então, eu queria te agradecer, vou te passar a palavra para suas considerações finais, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, por você participar desse projeto, que é um projeto nosso. Desde o início, a gente teve essa ideia de trazer os membros da comissão, que são profissionais que eu admiro muito e que tem tanto para trocar, como foi essa palestra hoje, dos outros colegas que já passaram por aqui. E você, de forma brilhante, colocou aqui um assunto que é pesado, muitas vezes muito triste para as pessoas que estão envolvidas, mas como que isso pode transmutar do amor que adoece realmente para o amor que cura. Obrigada, Cláudia, doutora Cláudia. Eu passo para você a palavra para suas considerações finais. Doutora Claudinha, também pode ser. Vai dar contrassenso, né? Vai ser ótimo. Imagina, eu só tenho a agradecer de todo o meu coração. Realmente é um tema delicado, né? Que assim, eu também, como filha, tive várias histórias na minha família de origem, eu como fui mãe, né? Todas as minhas modificações internas, é muito incrível, né? Quando, mesmo você profissional, quando você está naquele papel, você fala, uau, dói, né? E eu acho que esse é o poder do sistêmico, você, não tem como você ajudar sem você vivenciar, né? Acima de tudo. Então, eu acho maravilhoso, porque isso me leva, né? Espero que para muitas outras pessoas também, me traz para algo maior, um olhar que me permite ter mais compreensão, uma solidariedade diferente, sem olhar o meu cliente com pena, sem olhar ele menor, muito pelo contrário, ele é forte, ele é incrível, ele é capaz de resolver, né? E me sinto muito grata quando eles me escolhem, quando eles passam por mim e também se modificam de algumas maneiras. E mesmo quem não se modifica, eu fico muito contente, porque eu recebo tantos feedbacks depois, indicações de pessoas que eu falo, puxa, acho que eu estou indo para um bom caminho, né? Estou sendo coerente comigo, pelo menos, então isso já me satisfaz muito. Eu quero agradecer muito a vocês pela força que vocês me dão. Essa comissão ela é incrível. E mesmo na pandemia, a gente está lá firme e forte, se encontrando, se engrandecendo, né, Gu, né, Tati, né, Jana? A Rosani, que não está aqui hoje, a outra Tati, né? Tanta gente que faz parte, que a gente sente falta. Nossa comissão é tão bonita e eu falo assim, eu tenho um amor muito grande por essa turma. Eu sou muito, muito grata. E desculpa se eu falei demais, eu me empolguei, estava um pouco nervosa no começo, porque é um assunto denso, né? A gente toca em feridas muito dolorosas, mas acontece com tanta gente. Eu acho que é que nem um médico, né? Quando você tem uma dor muito grande, você quer alguém que te compreenda, não que te entupa de remédio e chame o próximo, o cliente. Né? Esse é o meu olhar, assim. Então, e que sorte também dos clientes terem a oportunidade de encontrar profissionais de fato comprometidos e sim humanizados e na melhor tradução possível dessa palavra, porque essa é a nossa missão, é esse nosso propósito. E eu também sou muito grata por cada um de vocês que fazem parte dessa comissão que é nossa, é nosso grupo, e estamos aí desde 2019 com esses encontros, conversando, trocando, crescendo, e é só motivos para comemorar. Então, doutora Cláudia, doutora Claudinha, gratidão por essa palestra. Vou deixar um recado aqui para quem está assistindo depois. Nós temos também o nosso Instagram da comissão, que é Direito Sistêmico, _OAB Santos. Lá eu coloco sempre a agenda das reuniões, a gente
já está partindo para encerrar o ano, mas ainda teremos alguns encontros. E nos sigam por lá e também quem estiver assistindo depois já estará no canal do YouTube. Não esqueça de ativar o sininho. Façam a inscrição, acionem lá o sininho, façam todas as notificações possíveis para vocês receberem um alerta quando tiver uma postagem nova. E a gente vira blogueira, né? Agora, em tempos de pandemia, novas palavras, novas frases, novas ações, é muito interessante isso. Mas muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Alguém gostaria de trazer alguma consideração? O pessoal que está aqui. Espera aí. Veja se consegue. Mesmo aí o trabalho, a palestra, muito esclarecedora. E eu fico aqui todo cheio de orgulho aqui. Então é isso, gente. Parabéns mesmo. Obrigada. Que declaração de amor. Muito ficou bom. Até vermelho. Ficou até envergonhada. Legal. Então tá ótimo, pessoal. Graças a ele que eu me transformo todo santo dia. Que não é muito fácil, né? Relação a dois é um grande desafio, né? E se não é um presente? É um presente, com certeza. Então tá bom. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.